sem mais delongas, vamos logo entrar na palestra do Raimundo Reis, o zootecnista, que já falei o seu currículo, e consultor da Leite e Negócio. Então, Raimundo, fique à vontade, Raimundo. Grande abraço. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer o convite, tá? Em nome aí do Silvio Carlos, do seu Hélio Chaves, tá? E vamos fazer essa maratona de informação, com 25 minutos, com tanta informação que a gente teve vontade de passar, né? Então, eu vou começar logo a apresentação, tá? Vamos em frente aqui, nesses 25 minutos aí. Essa palestra do Esdra, né, que eu já dou meus parabéns aí, viu, Esdra? Você é um exemplo, tá? E é muito interessante, né? Você como engenheiro civil, né? Engenheiro da ciência exata pensa diferente, né? Então, ele pensa em números, pensa em sistema, pensa em fluxo, pensa em processo, e eu vejo claramente que você está nessa linha. Por isso, eu parabenizo o seu projeto, a forma como você está conduzindo o teu trabalho, e tem muito a ver com o que eu vou falar hoje aqui, tá? Basicamente, o sucesso do seu negócio, Esdra, ele está baseado no começo que deveria de ser qualquer negócio aí, quem trabalha com ruminante, ou seja, bovino de leite, ovino e caprino, que seria a base de alimentação, principalmente produção de forragem. Então, esse é o segredo, não tem a menor dúvida, do sucesso das fazendas de leite ou de carne no semiárido. E o que eu vou falar com vocês é sobre a reserva alimentar animal, tá? E uma coisa que eu já chamo a atenção para todos aí, que é o seguinte, não basta a gente pensar em reserva alimentar, ou seja, qualquer alimento para a gente guardar para aquele período crítico. Não. Na verdade, a gente tem que pensar em reserva alimentar para dar segurança, para a gente contemplar as necessidades dos animais, né? Mas também produzir uma reserva de qualidade. Porque se você não produzir reserva de qualidade também, pessoal, você vai cair simplesmente na armadilha de depender de grãos. E eu vou tentar mostrar isso para vocês, tá? Então, pessoal, eu começo a mostrar aqui um pouco da realidade do semiárido, né? O semiárido, na verdade, a gente tem vários microclimas também dentro do semiárido. A gente convive basicamente com um déficit hídrico ao longo do ano, tá? Essa parte em vermelho aqui, nós estamos falando de uma cidade aqui no coração do semiárido, né, aqui no Ceará, que é Quixeramobim. Nós temos praticamente aqui 9 meses em que a gente diz que praticamente é uma chuva de baixo para cima, né? A gente perde mais água, né, do sol, da evapotranspiração das plantas, do que realmente se acumulou durante o período chuvoso, tá? Então, a gente não tem como acumular ter essas reservas hídricas no solo. Então, basicamente, se perde mais. Então, esse é um desafio que a gente tem quando a gente pensa em produção de volumoso aqui na região mais árida que nós temos da região Nordeste, tá? Então, as secas de 2012 a 2018, elas, na verdade, mostraram e resultaram um grande aprendizado para os produtores, né? Porque mostrou simplesmente a importância da produção de volumoso, tá? Para quem não estava preparado, e realmente não é fácil estar preparado para 6 anos de seca, mas quem estava muito pouco preparado, viu o seguinte, olha, comprar grãos para resolver o meu problema da demanda do meu rebanho, ela é fácil, mas ela é muito cara. E para quem ainda teve a solução de comprar forragem do vizinho ou em longas distâncias, também viu que era caro e nem sempre era disponível. Então, ou o produtor ele se adequa a essa realidade, e a gente sabe que isso é uma questão cíclica, aconteceu em 2012 a 2018, como aconteceu em 1993, 94, aconteceu em 2004, em 84 e 2005, e vai acontecer em outros ciclos também, para frente, tá? Então é uma realidade que a gente não pode fugir, tá? Então, pessoal, o que acontece? As atividades que dependem muito dos grãos, né, seja os grãos energéticos ou proteicos, na verdade, você está pagando, primeiramente, metade desse custo praticamente é de frete, porque nós não somos produtores de grãos. Os grãos vêm de Goiás, Mato Grosso, Sudeste, Rio Grande do Sul, né? Então, e mesmo no Nordeste, são os bolsões lá no oeste da Bahia, ou no sul do Piauí, são mais de 1.000 quilômetros aqui, por exemplo, para essa região onde nós estamos, no centro do Ceará. Então, e para quem pensa em produzir milho e soja na região semiárida, simplesmente é uma atividade de risco e a produtividade é muito baixa, não compensa, tá? Então, pessoal, essas commodities, para piorar,
são definidas pelos preços do mercado internacional, né? Então, pela Bolsa de Chicago. Então, quem tem atividade baseada em grãos, com certeza tem uma atividade muito vulnerável, tá? Então, como é que a gente pensa em reduzir o custo com grãos? Primeiro, utilizar subprodutos das indústrias para substituição integral parcial do milho e soja. Nós temos vários estudos, muitos estudos realmente, que mostram a viabilidade técnica de utilização de subprodutos, tá? Então eu vou mostrar aqui, não vou me ater aos números, depois vocês podem ver com calma, mas nós temos vários trabalhos que mostram a viabilidade de utilização de subprodutos da indústria, né? Então vocês podem ver na tela aí, são vários produtos, bagaço de caju, resíduo de acerola, resíduo de abacaxi, né? Então, e vários outros, tá? Silagem de bagaço de uva, né? Tudo isso é possível utilizar, como esses aqui também, né? Maracujá, uva, citros, ou seja, aquele subproduto da indústria de suco, etc., né? O torta de mamona, farelo de pinhão manso, farelo de girassol, amendoim. Veja, pessoal, nós temos alternativa de utilização de subprodutos para a substituição de grãos. Qual é o problema? Não existe oferta constante desses produtos na região. O único produto, basicamente, que nós temos, principalmente aqui no Ceará, é o resíduo da cerveja, que é a cevada. Basicamente, isso você tem de forma constante. O resto você não tem. Então, não dá para pensar o seu sistema utilizando apenas subprodutos, tá? Então, qual outra forma de reduzir custo com grãos, né? Então, produzir alimentos na propriedade que substituam milho e soja. É possível? Eu vou mostrar que é, né? E tem técnicas que ajudam nisso. Silagem de milho reidratado, por exemplo, já é uma técnica que pode ajudar a diminuir 15% a 20% ali o custo do seu milho. Isso não resolve por completo, né? Por exemplo, para quem trabalha com pastejo rotacionado irrigado, por exemplo, é uma forma muito interessante de produzir leite, tá? E produzir ovino e caprino, como é o caso aí do nosso amigo Esdras, né? Então, você vê que pasto é um fornecedor de fibra e proteína, e aí você entra com a suplementação energética e minerais. Pronto, basicamente até 20 litros de leite, você não precisa, por exemplo, usar nenhuma fonte proteica. Então já é uma forma. Qual é o problema? O problema é que você precisa ter água, né, para irrigar essa área e produzir essa forragem de alta qualidade ao longo do ano, tá? Então pouca gente tem. Então qual é o desafio que nós temos, pessoal? Qual é o caminho mais curto que a gente tem? Produzir volumoso de alta qualidade, proteica e energética na própria fazenda. Além disso, a gente produzir um estoque de forragem no mínimo para 2 anos. É desafiador? Claro que é desafiador. Não é fácil, mas é possível fazer. O que acontece na grande maioria das fazendas? Existe um déficit de produção de forragem, em quantidade e em qualidade. Então, nós estamos ainda lá no processo inicial, tá? Nós estamos com deficiência de quantidade e qualidade de forragem, tá? Infelizmente, o que a gente vê muito nas fazendas, a realidade é essa aqui, manejo equivocado da capineira, da pastagem, ou qualquer outra cultura que você tem na propriedade, tá? Então, e o volumoso, a produção de volumoso, deveria ser uma prioridade? Não tem a menor dúvida, porque o ruminante tem como o volumoso, a forragem, a base da sua alimentação, tá? E é o alimento de menor custo que a gente pode ter dentro da nossa dieta, tá? Evidentemente, pessoal, se a gente trabalha produzido com alta qualidade esse alimento, tá? Então isso é a palavra-chave que a gente tem que ter para nós. E não é à toa que a gente tem nas fazendas uma dificuldade de produzir forragem em quantidade e qualidade, porque realmente é a operação mais complexa do sistema de produção de leite, de ovino caprino, etc. Por quê? Porque exige, né, um conhecimento de várias áreas. Vocês têm as condições edafoclimáticas que a gente tem que entender, a própria planta, o animal, né, a interação do animal nesse sistema, máquinas e implementos você precisa também estar tendo para fazer essa estrutura. Você tem um homem para gerenciar tudo isso. Então, requer um conhecimento, um planejamento muito grande, o que não é fácil, principalmente em região semiárida, como é o nosso caso aqui, tá? E aqui cai naquele velho gráfico, né, que todo mundo conhece, onde nós temos na época do inverno aqui, isso aqui é um diagrama do Ceará, um inverno que você tem uma alta produção de forragem, muitas vezes até desperdiça forragem, e no segundo semestre você tem um déficit de produção de forragem, que ou você faz sua reserva para cá, ou você, em forma de silagem, de feno, ou você tem culturas que você pode utilizar nesse período aqui. Quem tem irrigação, pessoal,
não tem problema nenhum, você pode produzir o ano inteiro várias alternativas, tá? Bom, e essa definição de suporte forrageiro é um desafio também. Não é fácil, envolve todas essas informações aqui. Área disponível, nível de intensificação, definição do sistema de produção, nível de produção desejada, categorias a serem alimentadas, escolha da forrageira, forma de colheita, armazenamento, fornecimento e período de fornecimento à época do ano. É uma tarefa fácil? Não. É aqui que eu digo que o produtor precisa ter ao seu lado um bom técnico para ajudá-lo a tomar essas decisões, tá? Então, de forma prática, será que temos alternativas forrageiras viáveis para produzir carne e leite no semiárido de forma sustentável? Sim. É uma tarefa fácil? Não, né? E nós vamos falar algumas alternativas dessas. Aqui, ó, dentro das alternativas, pessoal, isso aqui pensando em sistema sequeiro e irrigado para o primeiro semestre, e irrigado e sequeiro também aqui no seguinte semestre, vocês vão ver aí que nós temos várias alternativas de forrageiras para a gente trabalhar. O Esdras citou aí no sistema dele várias alternativas que ele está usando. E, inclusive, estão todas aqui contempladas, tá? E essas são as únicas? Não. Tem muito mais alternativa. A gente precisa pegar as melhores que encaixam dentro do seu sistema e definir a forma de armazenamento ou fornecimento, silagem, feno ou de forma fresca, né? Tá? Agora, é obrigatório pensar em forrageiras que sejam adaptadas ao clima semiárido, sejam resilientes, sejam produtivas, tenham qualidade nutricional, proteica energética, apresentem possibilidade de mecanização e apresentem baixa demanda hídrica, já que nós estamos falando do semiárido, tá? Então, onde nós temos pouco recurso hídrico. Então, o melhor caminho, pessoal, para reduzir custo de alimentação nas fazendas semiárido é produzir volumoso em quantidade, não pode faltar, com constância, com melhor qualidade possível. Esse é o segredo das fazendas de sucesso, não tem a menor dúvida, tá? Então, sistemas hoje, baseados em produção em culturas temporárias, pessoal, de sequeiro, para mim é suicídio anunciado. Você vê o Esdras aí, ele produz todas as culturas dele, ele colocou aí, são perenes ou semi-perenes, eu diria, que é o caso da mandioca, com 3 anos. O resto é perene. Então, ele está mostrando aí, claramente no exemplo dele, que ele está evitando culturas temporárias, que é de alto risco. Dá trabalho, precisa ter planejamento, precisa ter muita sorte, e acordo até com São Pedro. Não é fácil, hein? Tá certo? E a gente vê claramente que a gente tem que pensar diferente mesmo. Você pega aqui no estado do Ceará, nós temos essa variação aqui da pluviosidade. Então, você tem culturas perenes, temporárias, para você trabalhar aqui nesse sistema, não é fácil, tá? E aqui eu cito a silagem de milho, por exemplo, né? Você não precisa até de muita chuva, não. 600, 800 milímetros de chuva durante o ciclo, você consegue uma alta produção com silagem de milho. Qual é o problema? Que aqui embaixo diz, desde que bem distribuída. E esse é um dos problemas que nós temos no semiárido. As nossas chuvas são chuvas mal distribuídas no tempo e no espaço. Demanda hídrica do sorgo é baixa. Com 400 milímetros de precipitação, você consegue ter uma boa produção. O problema é que você precisa ter uma distribuição de chuva, principalmente naquelas fases fenológicas da cultura, que exige água. E se você não tem, seu negócio está em risco, tá? Sua cultura está em risco. Infelizmente, esse modelo está levando a processo de desertificação. Isso aqui é o modelo claro dessas culturas temporárias, onde o camarada trabalha 4 meses do ano e 8 meses do ano essa terra fica descoberta, né? Com erosão, perdendo matéria orgânica, compactando o solo, etc. Então, esse modelo é um modelo que não funciona bem. Então, eu sou defensor de culturas perenes, tá? Saindo da lógica trivial, defendo a utilização de cultura permanente nas fazendas, com alto valor nutricional. Eu vou mostrar para vocês algumas alternativas, correndo por causa do tempo, né? Uma delas aqui é a palma forrageira, uma planta adaptada ao clima, tem potencial de produção e apresenta alto valor nutricional, tá? Veja essa foto aqui na região de Mauriti, município maior produtor de milho do estado do Ceará. Veja, em abril de 2015, eu fui nas propriedades lá e no milho estava desse jeito e a palma estava linda dessa forma. Ou seja, nas mesmas condições, praticamente o mesmo solo e tratos até muito parecidos. E você vê que a palma, nas mesmas condições, estavam se sobressaindo, tá? Então, aqui também nós estamos trabalhando palma e sequeiro, e eu já digo que no Ceará dá certo, como dá certo em vários outros locais, e também produzimos em sistema irrigado, fazendo inclusive consorciação com outro tipo de forrageiras.
Nesse caso aqui, vocês estão vendo Massai, e um futuro próximo eu vou mostrar também a interação com a Glyriceed. E o que eu defendo é o seguinte, é ter produção na fazenda. Eu fui em fazendas em Alagoas que tem produção lá para 5 anos para frente, e colhe 2 em 2 anos, 3 em 3 anos a palma. Não é problema nenhum, até porque a palma não perde valor nutricional ao longo dos anos, tá? Então é muito interessante também. No meu caso aqui, eu estou fazendo várias experiências também, fazendo silagem de palma com capiaçu, fazendo silagem de palma com parte aérea da mandioca, e os resultados são interessantíssimos, e também é mais uma viabilidade, eu posso responder mais sobre isso aí, quem tiver interesse aí para frente aí no bate-papo, tá? Então, quais são as vantagens da palma? Eu elenquei aqui 10 vantagens, né? Então, são muitas vantagens, eu não vou me ater agora por causa do tempo, mas vai ficar a apresentação aí para vocês verem, né? Eu já falei algumas delas. Então, é uma cultura bem interessante, que eu acho que faz parte aí para compor dentro do sistema de produção. Outra que o Esdra falou muito bem, e que eu estou apostando muito, é a pornúncia, uma planta perene, com alto valor nutricional, tem uma proporção de folhas na planta maior do que a mandioca, e tem um diferencial, gente, essa raiz aqui, ó, que não é para a gente colher, mas é a base dela que torna ela uma planta altamente resiliente e com alta produção mesmo em sequeiro. Então, é uma planta muito interessante, que estou apostando muito. Inclusive, já posso adiantar, vou mostrar um vídeo aí no canal do Zootecnista, deu agora 30 toneladas no primeiro corte aos outros 8 meses. E a minha ideia é cortar também de 90 em 90 dias, e eu acredito que ela, em cada corte desse, vai chegar a 30, 40 toneladas também. Tá? Então, aqui, o valor nutricional dela chegando a 27%, ó, 26%, 26%, 23%, isso aqui com 12 meses, tá? Eu acredito que pode chegar um pouquinho mais, cortando de 90 em 90 dias. O Wesley também comentou, então eu vou passar rápido, né? A mandioca, a macaxeira, tanto para a produção da raiz e a parte aérea, cada um com o seu manejo específico, tá, gente? Não adianta querer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, parte aérea, eu corto de 90 em 90 dias. O Wesley já corta de 120 dias, em 120 dias. Já a produção da mandioca, entre 8 e 12 meses, você vai estar produzindo 20, 30 toneladas por hectare, e, além disso, uma parte aérea que não é com valor nutricional igual a essa, mas já dá para consorciar bem, por exemplo, com palma forrageira. Fica bem interessante também, tá? Então, aqui são trabalhos que a gente está fazendo, né? Já estamos no segundo corte com 7 meses e já produzimos aqui, ó, 60 toneladas. Eu acredito que nós vamos chegar agora a 100 toneladas por hectare, juntando aí os 3 cortes, que eu vou colher agora dia 14 de julho, né? E a gente está fazendo esse experimento no canal Dica dos Zootecnistas, nós estamos mostrando isso para todos, tá? E aqui o valor nutricional, gente. Quer dizer, a cada 90 dias, nós estamos tirando aqui, ó, um alimento com 19, 20% de proteína, que é muita coisa, é muita coisa. Então, e com o custo que eu vou falar, não agora, mas mais para frente lá no canal, eu vou estar mostrando os custos disso, tá? Glyricedia, também o Wesley comentou muito bem aí, é uma cultura que eu estou gostando bastante, e eu acho que tem muito futuro, alta produção, resiliente, e com valor nutricional também, pessoal, com proteína aqui de 23%, 24%. Então, é outra alternativa bem interessante, e trabalhos aqui que mostraram em Fortaleza, com a produção de 100 toneladas por hectare, em meio daquele período crítico hídrico lá, que eu mostrei de 2012 a 2018, com produção de 100 toneladas por hectare. É muita coisa, pessoal, em sistema de sequeiro, tá? Então, também defendo culturas perenes como pastagem, para a gente fazer silagem, para a gente fazer feno, pré-secado, tá? Então, é uma alternativa muito boa. Enquanto tem gente plantando sorgo no início das chuvas, com 30 dias, eu já estou fazendo silagem de capim, enquanto o sorgo está com 30 dias. Então, na verdade, é uma parte também que eu gosto muito nas fazendas, tá? Então, caminhando aqui para o final, o BRS Capiaçu também foi falado, eu gosto bastante, tem alta produção realmente por hectare, mas demanda mais água, e a gente tem que dizer o seguinte, é um capim, pessoal, de média para baixa qualidade, dependendo da idade que você corta. Então, não adianta querer achar que o capim é milagroso, não. Quem está trabalhando com palma é perfeito. Eu corto ele com 120, 130 dias, ele me fornece a fibra que eu quero, ele vai ter uns 6, 7% de proteína, e a palma entra aí no processo que vai me dar quase uma silagemzinha ali de milho, tá? Muito parecida ali, com 20% a menos, eu diria, de valor nutricional, mas é bem interessante também, tá? O Atriplex, para quem trabalha em solos salinizados, ou mesmo que usa água saloba, tá? Então, é uma planta também bacana, com alta produção e alto valor nutricional. Não esqueçamos da cana-de-açúcar,
que é um excelente volumoso, é possível mecanizar também, inclusive a colheita, tá? E aí, se você puder, na tua região, principalmente o litoral, puder produzir, eu gosto bastante dessa cultura, tá? E vamos pensar também, pessoal, em sistemas agroflorestais. A gente precisa ocupar o solo das fazendas no semiárido. Então, eu estou muito empenhado, eu vou mostrar em breve aqui o meu sistema, na minha propriedade, eu estou fazendo sistema agroflorestal, né? Então, no meu caso aqui, em uma delas é ILPF, e a outra é integração lavoura-floresta, mas eu defendo bastante, né? Tem muitas vantagens para a gente trabalhar com ILPF aqui na região Nordeste, eu diria até que seria obrigatório, tá? Mesmo sistema simples, né? Aqui é tudo Jurema, né? Onde a gente tem piquetes aqui enriquecido com leguminosas, com pasto nativo e pastagem também melhoradas. Isso aqui em Alagoas, eu fui em Batalha e achei interessantíssimo o que o produtor estava fazendo lá. E nós estamos aqui trabalhando, né? Essa é uma área nossa, né? 8,3 hectares, sistema todo irrigado, onde nós estamos implantando ILPF. Isso aqui é as carreiras de árvore, com sabiá e catanduba, a palma, maçai, e ainda tem outras coisas lá, que é capiaçu, e a produção da patiéria de mandioca e a pornunça, tá? E também não esqueçamos de outras espécies de interesse, pessoal, que são renegadas. Eu estou numa fase da vida que eu estou com olhinho e um pensamento completamente diferente. Estou plantando mandacaru com e sem espinho nas cercas e também consorciado, muitas vezes, com algumas plantas que já existem no sistema. Isso aqui para a cultura de sequeiro, pessoal, é uma alternativa muito interessante e eu estou começando a trabalhar isso também, tá? Aqui outra planta que eu vou começar a mexer também, que é o algodão seda, uma planta que para uns é uma praga, só que é uma praga com alto valor nutricional, resiliente e alta produção. E uma planta da caatinga. Então, eu estou aqui interessado nela também para começar a fazer os trabalhos para o ano que vem. Esse ano não deu para fazer. E para finalizar, porque eu acho que o tempo aí já está no final, eu digo o seguinte, olha, pessoal, a região Nordeste existe uma predominância de pequenas propriedades, né? E nós temos, nessas pequenas propriedades, dificuldade de mão de obra, certo? Seja disponibilidade ou alto custo para a contratação, ou para a agricultura familiar, as pessoas estão envelhecendo, portanto, com menor força de trabalho. Então, nós temos uma necessidade em mecanizar o processo, é verdade, né? E obter custos de produção competitivos. E trabalhar, pessoal, com o menor esforço possível. Essa realidade aqui, ela está ficando para trás. Então, a gente tem que ter alternativa de sistemas que sejam viáveis, tá? Até no operacional. E aqui, para concluir e ir para o bate-papo, eu digo o seguinte, isso aqui é o resultado de 2019 da evolução da rentabilidade média da atividade leiteira de alta e baixa tecnologia. O que é que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Em 2019, a atividade desenvolvida em alta tecnologia, ela teve uma rentabilidade de 0,91% no ano, tá? Então, a de baixa tecnologia de 7,9%, menos 7,9%. O que quer dizer isso, pessoal? A coisa já não está fácil. E se for explorado em baixa tecnologia, você está morto. É o ciclo da pobreza que eu digo, né? Então, a única chance que a gente tem é aplicar conhecimento para a gente poder viabilizar nossas atividades, e eu, inclusive, digo, serve também para ouvir no Capinocultura, acredito com o mesmo reflexo que a gente está vendo aqui. Tá bom, pessoal? Então, eu fico por aqui e fico à disposição aí do bate-papo, de perguntas, se eu souber responder, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado, Raimundo Reis. Sua palestra, a exemplo do ESA, foi muito boa. Você trouxe informações importantíssimas para os nossos criadores e, por isso, nós estamos aqui agradecendo e vamos logo, em função do tempo, passar para algumas perguntas que alguém fez ao amigo. Então, a primeira delas, Fernando Antônio pergunta, bom dia, como usar a algaroba na alimentação animal de forma segura? É a primeira pergunta. E depois, a Giane Cavalcante pergunta, as principais formas de conservação de forragem são a silagem e a fenação? Então, são as duas perguntas que nós temos aqui. Sobre a algaroba, eu particularmente gosto muito de algaroba, certo?
Eu acho que é mais uma alternativa para o semiárido, tá certo? Eu não tenho tanta experiência com a garoba. A experiência que eu tive foi numa fazenda que nós atendemos por muito tempo. Eles já tinham um plantio grande, mais ou menos 10 hectares. Era um plantio antes da área de pastejo desse, então virava uma área de sombra. E no período que a vagem caía, que era de, se eu não me engano, agosto a novembro, praticamente ele não dava concentrado para as vacas, né? Porque a vagem de algaroba, ele tem alta proteína, todo de 23%, 24%, e tem alta energia, INDT. Então, ele fazia um jeito lá de fazer uma dieta basicamente em cima disso, né? E ele reduzia muito o custo. Se for para estar colhendo esse material, aí tem que fazer conta, se vale a pena fazer essa colheita da vagem e fazer conta, né? E serve de sombreamento, né? E tem gente que usa também para a própria folha da algaroba, né? Principalmente para ovino e caprino, quando essas folhas caem com a vagem, né? O animal tende a consumir bem. Então, é mais ou menos isso, e eu acho que pode compor sistemas agroflorestais, mas eu, particularmente, não tenho essa experiência ainda, certo? A outra questão foi a forma aí perguntada, né, de fornecimento. Eu digo assim, eu diria que todas as formas têm que ser vistas dentro da realidade do produtor. Então, nós temos feno, nós temos silagem, nós temos pré-secado, nós temos a forma fresca, né? Então, eu acho que encaixa de acordo com a realidade da fazenda. Muitas vezes, por exemplo, tem gente que fala assim, condena fazer silagem da cana. Por que eu vou fazer a silagem da cana se a cana está no ponto, num período crítico? Mas tem produtor que prefere a operação logo de colheita de uma vez e coloque aquele silo do lado do curral, por exemplo, né? Então, facilita toda a operação de retirada desse material para colocar num vagão forrageiro, por exemplo, no Total Mix, ou mesmo para fornecer no coxo. Então, é uma questão de decisão gerencial a forma de você estar fazendo o armazenamento ou o fornecimento. Temos aqui a última pergunta e vamos ser mais rápido, em função do tempo. O professor Emerson Lacerda, do Centec. Que pontos devemos levar em conta na análise de solo para o capim Maçai? A última pergunta. Seu Hélio, o senhor quer que eu seja rápido numa coisa que a gente falaria em 2 horas. Mas é o seguinte, é muito simples, pessoal. Não existe um ponto só, né? Em função da análise de solo, tanto a parte física como a parte de fertilidade, a gente, com base nessa informação, a gente vai analisar se esse solo a gente precisa fazer, por exemplo, um processo de subsolagem, tá? Se precisa fazer utilização de calagem, calcário, né? Gessagem, se nós vamos fazer qual tipo de adubação de fundação que a gente vai fazer, qual tipo de adubação de manutenção que a gente vai fazer. Então, e para quem vai usar a irrigação, essa informação da parte física do solo vai ser muito útil também para determinar a lâmina de água, né, que vai ser utilizada, etc. Então, o que eu recomendo, eu não sei exatamente, me parece que foi um estudante ou um técnico, mas de qualquer forma, não sei se foi um produtor, mas muito bom trabalhar com essa informação junto com um técnico experiente para poder você acertar, né, e errar menos desde o início do processo. Então, é isso que eu poderia dizer para você. Bom, pessoal, nós estamos satisfeitos, felizes e agradecemos ao Esdras Braga, nosso amigo Esdras Braga, e ao Raimundo Reis pelas excelentes informações que eles prestaram agora. Então, 2 técnicos, um engenheiro civil e outro criador também, e o Raimundo zootecnista, de maneira que nós estamos satisfeitos com as suas informações e fazemos um agradecimento todo especial e dizer, Raimundo, que lá na nossa propriedade também nós já demos início a esse processo de integração lavoura-pecuária com o mogno africano, né? Já temos lá mogno de
8 anos e outra parte de 3, 4 anos. Então, nós estamos lá com um gadinho sob a sombra desse imóvel. E se você um dia pretender querer olhar, nós estamos à sua disposição. Então, só me resta agradecer. E eu não sei se nós vamos fazer ainda um intervalo antes de entrar na outra palestra. Alguém da direção possa informar isso aí, é interessante. Ok, muito obrigado e um forte abraço a todos.